E vai ser essa publicação, ela é muito importante também para pesquisa do seminário que vocês vão ter que fazer, né? Não só pesquisar dentro desse livro, dessa publicação, mas também utilizar ela como referência para as outras pesquisas que têm que ser feitas, porque no final de cada capítulo, né, tem um capítulo que fala sobre ecopedagogia, tem um capítulo que fala sobre alfabetização ecológica, outro que fala sobre educação ambiental crítica. E no final de cada capítulo tem as referências, né, que os autores que escreveram sobre aquele assunto usaram. Então, fica esse conselho para o seminário que a gente vai explicar depois do próximo intervalo, como que ele vai ser feito. É importante que vocês deem uma olhada legal nesse livro da identidade. Então, vamos lá nas identidades, Lucinha. A gente vai começar falando da ecopedagogia, né, que é chamada de educação também para a sustentabilidade. A gente tem algumas referências dela aqui, o Francisco Gutierrez, Cruz Prado, Moacir Gadotti e a Carta da Terra. Né? Então, esses são alguns autores que escrevem ou que praticam, né, esse tipo de educação, a ecopedagogia. As ideias dela, ela é pautada no holismo, cidadania planetária, harmonia ambiental, consciência espiritual e ambientalismo superficial. Né? Ela acha que esse ambientalismo, do jeito que é feito superficialmente, ele não funciona. É um pouco de uma crítica dela à educação ambiental conservadora, que a gente sabe dos problemas ambientais, né, a gente se importa com eles, mas a gente não faz nada por eles. Né? Então é uma prática ingênua, quase que a gente tem. A ecopedagogia pretende desenvolver um novo olhar para a educação, um olhar global, uma nova maneira de ser e estar no mundo, um jeito de pensar a partir da vida cotidiana, que busca sentido em cada momento, em cada ato, que pensa a prática em cada instante de nossas vidas, evitando a burocratização do olhar e do pensamento. Essa é a frase do livro do Gadotti, né, em que ele também fala sobre a ecopedagogia. Esse vai ser o formato, pessoal, da pesquisa, né, que a gente quer, não somente esse formato, só um slide, obviamente, que vocês consigam ir além de um slide, né, exatamente, apresentar outras referências, pesquisar sobre, né, essa é uma parte importante que todo professor tem que fazer, né, continuamente, a pesquisa, novas referências, e aí, ao final dessas identidades que a gente vai apresentar para vocês, vocês vão escolher uma e vão trabalhar em cima dela essa pesquisa. A ecopedagogia, essa visão aí do coraçãozinho, acho que para mim representa muito a ecopedagogia. Ela traz essa visão também afetiva da natureza dentro da gente, a Mãe Terra, nós todos como os filhos da Mãe Terra, nossa casa comum. Então, ela tem esse discurso romantizador, mas ela é muito embasada e há muito trabalho prático. No Brasil e no mundo, há muito trabalho prático. Ela embasou a educação ambiental para a gestão ambiental também. No Brasil, né? Pelo José Quintas. Né? Ele também é pautado na educação para a sustentabilidade e o formato de educação ambiental da ONU, Education for Sustainability. Eles têm milhões de projetos pelo mundo, Escola d'Água, vários projetos de intercâmbio intercâmbio de projetos pedagógicos Brasil, África, Ásia. Então essa é uma linha, referência difundida no mundo e muito interessante para embasar trabalhos dentro da escola, porque às vezes a gente quer mudar muito na prática, mas às vezes a gente criar um canal de comunicação, de conexão dos nossos alunos ou dos outros professores com a natureza já é um caminho promissor, né? Quando se fala de Gaia, assim, de uma maneira geral, a gente está falando do planeta Terra funcionando como um sistema vivo, né? E vai além dos ecossistemas, é uma interligação entre todos os seres vivos e com fatores bióticos, abióticos, todos e muito associada ao corpo feminino também, naquela teoria de que a Terra é sagrada, assim como nós mulheres, porque milagrosamente viemos preparadas, né, para reproduzir. Então isso bem há muito essa interface também. Esse é um debate que a gente tem tido muito ultimamente, né, de que a gente precisa de uma sociedade matriarcal. Né, de repente, um capitalismo matriarcal, porque o capitalismo patriarcal não é o que aconteceu com ele. Só que a gente está vendo essa crise toda. E, de repente, é uma forma de a gente conseguir mudar o capitalismo de dentro dele mesmo, né? Porque a gente só vai conseguir mudar o capitalismo
de dentro do capitalismo. Não vai ser, a partir de agora, acabou o capitalismo. Não vai ser assim. Uma transição, e aí a coisa da Gaia, da sociedade matriarcal, né, que a gente estava discutindo lá do Sapiens, ela se torna cada vez mais necessária, né? Pelo menos é o que eu acredito. Temos aí a alfabetização ecológica, né, que foi preciso um físico quântico, chamado Frijot Capra, para falar sobre educação ambiental. Olha que coisa legal, né? Então, o cara que tem uma visão muito gigantesca de mundo veio com uma proposta de alfabetização ecológica. E dentro do livro ele fala uma coisa que é sensacional para mim, que ele fala é a percepção da criança sobre uma horta. A horta pode ser o início de um grande processo de alfabetização ecológica. Porque na horta a criança percebe várias relações. Né? Várias relações. Ela percebe que a minhoca tem que estar ali, presente, para fazer, né, todo o processo de arejar o solo. Aquela baratinha, o isópodazinho ali, aquele tatu bolinha, tem que estar ali presente para servir de alimento para outro ser. Né? Os micro-organismos têm que estar presentes para aumentar a superfície de contato, né? Diminuir os materiais que caem na horta. A abelha vai ali fazer a visita para fazer a polinização. Enfim, ele consegue perceber que existe uma rede complexa de relações. E essas relações que acontecem nos ambientes naturais são as relações também que acontecem nos ambientes sociais, né? E aí, a partir disso, você pode trabalhar uma série de questões, né? É bom dizer que a alfabetização ecológica ela não está ligada a aprender sobre a ecologia, né? Não vou te falar, predador é isso, preso é aquilo. Né? Mutualismo, comensalismo, não, vai muito além disso. É a gente se espelhar no funcionamento da natureza para a gente começar a se reconectar com ela e, quem sabe, fazer essa transição societária, né? Então, do ponto de vista da escola, o Capra diz que é um ambiente muito propício para você formar essas pessoas com essa nova visão, a partir da reconexão com a natureza. Então, muitas vezes, a gente não há a possibilidade de sair da escola e se reconectar e lavar a nossa alma no riacho, como foi aquela citação que eu fiz para vocês do Richard Louv, mas a gente pode trabalhar isso dentro da escola através de outros tipos de relações. Então, é interessante, eu aconselho também a leitura da alfabetização ecológica, porque eu acho ela bem prática, e também há muitos exemplos de aplicação de alfabetização ecológica por aí, e acredito que muitas vezes vocês vão se identificar com as suas próprias práticas. As ideias, né, dela, então, é bem isso que a Luciana estava falando, estimular nossa habilidade de extrair conhecimento da natureza, entender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com esses princípios. Pode falar? Tá. Transferir essa moralidade presente na natureza para as formações sociais humanas, a fim de se retornar o rumo civilizacional em padrões sustentáveis. Eu acho, né, me deu agora essa coisa aqui de pensar, vou falar, que transferir a moralidade presente na natureza. Né? Imagina se... cara, não. E às vezes até a mesma coisa, porque tem, por exemplo, a aranha. Existe infanticídio em aranhas e em leões, né? Imagina se tem uma galera mais radical aí que pensa nesse sentido. Mas só... mas, em teia. Não pode esquecer que ela vê a vida como uma rede. Então, talvez, isoladamente, essa aranha vai ser amoral, imoral, sei lá, terrível. Né? Mas na teia ela é muito necessária. A alfabetização ecológica ela é maravilhosa também para lidar com a perspectiva de vida e morte, né? As crianças nós temos a dificuldade às vezes de trabalhar isso, e uma criança vê que ali aquela joaninha morreu, tadinha, mas que como aquela joaninha vai ser fundamental. Vocês lembram da história do tucano e da arara que eu contei para vocês? Não é isso, cara. Você olhar para a natureza e ver que existe um padrão que, na nossa visão cultural, pode ser triste, pode ser certo, errado, feio, mas que, para o todo, causa um funcionamento de maior equilíbrio, né? Às vezes, nós mães, a gente é assim também, né? A gente dá uma bronca, às vezes nosso filho não entende por que aquilo, os pais também, né? E aquilo está ligado a um todo maior, muitas vezes, né?
Então, é mais ou menos isso que a gente está... É usar esse nosso cérebro desenvolvido por poligares, opositores, né? Para mim é uma coisa do que as outras espécies estão usando também. Elas usam para o seu próprio desenvolvimento, reprodução, mas de uma certa forma conectada com algo maior, né? E aí a teoria Gaia vem nesse sentido também, da ecopedagogia, desculpa. Beleza. Uma outra coisa aqui, esses 3 fenômenos básicos, né? A teia da vida, os ciclos da natureza e o fluxo de energia, são exatamente os fenômenos que as crianças vivenciam, exploram e entendem por meio de experiências diretas com o mundo natural. Então, a alfabetização ecológica estimula muito o contato com o meio natural, as experiências, né? Às vezes até o livre brincar mesmo pode ser uma grande experiência. Uma coisa bem legal que eu lembrei agora também foi sobre, assisti uma reportagem no Fantástico sobre o crescimento das plantas e o crescimento dos seres humanos. As plantas, quando estão jovens, elas são quase que elásticas, né? Um brotinho de palmeira crescendo, ela vai para cá, vem para cá, porque ela está se adaptando naquele ambiente. As crianças, a mesma coisa. O osso da criança ele é mais sensível. Às vezes o impacto que quebraria uma perna de um adulto não quebra a perna de uma criança. Então as crianças também têm que poder voltar a subir na árvore, né? Poder voltar a ter aquela coisa boa que a gente teve na infância. E isso também está ligado à alfabetização ecológica. Por isso que quando a Lúcia fala, nas práticas, você vai ver, caraca, eu já usei a alfabetização ecológica sem saber. É aquilo que a gente estava falando da praxis, né? A gente usa na nossa prática uma teoria que a gente às vezes nem sabia que existia, mas alguém chegou lá e conseguiu aplicar. Uma outra linha aí, identidade, né? Tendência da educação ambiental é a educomunicação. A educomunicação é muito interessante, que ela surgiu na América do Sul, né? Por conta de várias práticas pedagógicas contra a mídia de massa, né? A gente passou por aqui na América Latina, por uma série de ditaduras, né, em vários países, e uma forma de você conseguir ir contra essa ditadura era através de comunicação, né? Você usar a comunicação como uma ferramenta de transformação, e isso pode ser muito bem aplicado numa escola, né? Um exemplo muito legal que eu tenho é do jornal de poste, que foi feito numa escola. Então, o professor, não sei de qual disciplina ele era, mas isso não importa agora, ele falou para os alunos, vamos voltar a fazer um jornal de poste, que era uma prática comum aqui da nossa escola, e os alunos foram lá e fizeram. Então, eu tinha que falar que a Lúcia brigou com a Sálvia. Só que a Sálvia é mais minha amiga que a Lúcia. Então, na hora de escrever a reportagem da escola, eu ia fazer uma coisa tendenciosa. E a partir dessa questão toda de, será que eu falo a verdade ou será que eu ajudo o meu amigo? Né? Então, a gente não precisa de muito esforço para conseguir fazer paralelo disso que a gente vê nas grandes massas de comunicação. Né? E isso, hoje em dia, continua muito presente, né? Nessa época aí era mais presente ainda, né? A gente tinha a mídia falando coisas horríveis, coisas que não eram certas, tinham que ser ditas como certas, como corretas, né? Uma coisa legal também de pensar em educomunicação são práticas, né? Geralmente projetos baseados nas práticas educomunicativas. Ela vem também numa tendência a criticar o movimento de globalização de massa, que tem também com a difusão, como o Pablito falou, dos meios de comunicação de massa, comunicando o que é majoritário, ou seja, reforçando o paradigma dominante, ou seja, reforçando tudo aquilo, ou seja, toda aquela coisa que a gente já falou. E aí ele tem principalmente essas duas características. Uma, dar voz aos excluídos, ou seja, né, dar voz ao que é contra-hegemônico, trazer à tona, através dos meios de comunicação, também das ferramentas de comunicação, aquilo que os meios de comunicação em massa não difundem, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa muito legal que eu acho que para os projetos é exatamente isso que a equipe do projeto fez, é utilizar as ferramentas, as TICs, né? Aquelas famosas TICs, né? As tecnologias da informação,
utilizar essas tecnologias a favor do discurso contra-hegemônico, né? A favor de uma formação de novos paradigmas. Então, é você também utilizar, chegar para pessoas, às vezes, de grupos vulneráveis e dizer para ela, você vai poder fazer o vídeo contando a história da tua região. E não necessariamente você vai ser só um entrevistado e eu vou fazer o vídeo e você vai ter que falar. Você vai ser o diretor, é a tua visão que vai estar. Trabalha-se muito com spots de rádio, muitos projetos com spots de rádio, onde as próprias pessoas podem fazer os spots de rádio. Eu já vi muito isso em escola, em rádio de escola, e até em projeto com o trabalhador, que era o seguinte, você quer informar, os alunos querem informar sobre o meio ambiente, eles vão fazer uma pesquisa. Então, eles vão fazer os spotzinhos de rádio, a gente vai botar na rádio da escola, e na hora do recreio, eles vão estar informando aos outros alunos sobre aquilo. Então, tem essas duas viés, o viés do conteúdo, ou seja, trazer à tona o conteúdo que não é o de massa, tornar acessível isso às pessoas, e o viés também da forma, né? Utilizar as ferramentas de comunicação pelas pessoas que necessariamente só recebem, né? Só são receptáculos daquele conteúdo. E para desenvolvimento de projeto é muito maneiro. Tem um projeto do Ministério do Meio Ambiente, no qual nós somos parceiros já há muitos anos, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Tela Verde, né? São alguns programas de educação ambiental que existem no Ministério do Meio Ambiente. Um deles é o Circuito Tela Verde, no qual é um projeto de educomunicação, que eles fizeram um investimentozinho básico, né? E aí é justamente as escolas, os projetos de professores com seus alunos do Brasil inteiro, fizeram os vídeos sobre os temas socioambientais que eles destacaram, com as ferramentas que eles tinham, com parcerias ou não, com celular ou não, aí um aluno tem um celular melhor, outro não. O governo catalogou isso e faz isso um circuito de cinema educativo. No caso, o Moleque Mateiro é um dos espaços exibidores. A gente está em parceria há muitos anos com eles, então a gente recebe o material todo, os catálogos, os videozinhos, sempre dividido por tema. Então tem tema da água, aí tem, sei lá, 5 CDs com filmes feitos por alunos, professores e pessoal das regiões sobre o tema água, sobre vários vieses, sobre várias leituras diferentes, com várias formas de fazer filme diferente. Então é muito bacana porque ele trabalha tanto a parte de conteúdo, como também ferramentas para as pessoas poderem se transformar, quem sabe, numa pessoa de cinema no futuro, se apaixonar pela técnica do cinema. E também é uma coisa, a gente tem tanta crítica, nós que somos mais o pessoal da crítica à televisão, crítica à mídia de massa, crítica a tudo isso, e aí a gente consegue ter acesso a materiais que usam dessas mesmas ferramentas, mas alinhados ao nosso ideal. Então, eu acho a educomunicação muito bom, tem muita coisa rolando por aí, com certeza vocês já fizeram também. Quando a gente faz um videozinho sobre alguma coisa, usa o nosso Instagram, a gente está fazendo educomunicação também. Você está aqui denunciando, eu vou denunciar o que aconteceu aqui do lado das... A gente não deixa de fazer. Quando a gente dá isso na mão dos alunos e deixa eles usarem a imaginação deles, mas, claro, com direcionamento e tal, do porquê daquilo, do objetivo daquilo, muitas vezes é muito mais promissor do que muito outro trabalho, porque a gente consegue difundir aquilo pela rede também, entendeu? Então a gente consegue fazer intercâmbio de informação e é muito legal se ver na tela, é muito legal produzir alguma coisa. Então quando o aluno ele produz um filme, quando o Ministério do Meio Ambiente compra aquele filme e divulga aquilo para o Brasil inteiro, às vezes é muito mais importante do que dar uma formação para os professores ou para os alunos, sei lá, um projeto de um dia que daqui a pouco não vai ter. Diferente desse que a gente tem um tempo, né, para refletir sobre tudo que a gente está falando. Então, eu acho bem legal, eu gosto muito. Eu e o Pablo, a gente é da área ambiental, a gente gosta muito de trabalhar com o pessoal da comunicação. Quando tem alguém da comunicação, galera da comunicação que tem um olhar crítico, tem essa visão, eu acho incrível. E sempre tem alguém perto da gente. Sempre tem alguém para ajudar, para ensinar a mexer no Movie Maker, para ensinar a baixar um aplicativozinho para fazer um spotzinho de rádio. Tem muita coisa acessível. Hoje é só baixar aplicativo que tem muita coisa acessível. Então, às vezes, a gente faz um projeto que cria muito mais identificação com o aluno. Enfim, pode dar certo, né? As pessoas podem ficar felizes, depois eu curto.
Já existem vídeos produzidos, consegue um data show, um computador, uma caixinha de som, mole de conseguir emprestar tudo isso, arruma um filme, baixa na internet, ou, é um filme brasileiro? Vai atrás do diretor, pergunta para ele se não tem alguém na cidade que pode produzir, né? Enfim, faz aquela redezinha básica, vai na cara de pau e consegue, monta lá o seu cine debate. Consegue uma pipoca, chama o pipoqueiro para participar, pronto, tem o cine debate, chama uma pessoa da temática, e tá legal, você já fez o filme. A gente fez um debate que foi muito legal lá no Cinemateiro, dois, né, que eu destaco aqui, que foi sobre alimentação, então a gente apresentou o Veneno Está na Mesa, e a gente mandou, né, vamos chamar o Silvio Tendler, vai que ele vem? E ele foi. Então o diretor, mega prestigiado, foi de cadeira de rodas, apresentar o debate pra gente, a gente chamou o pessoal das feiras orgânicas do Rio de Janeiro, que desconstruíram várias coisas que a gente pensava sobre feira orgânica, positivas e negativas. E, assim, foi um debate incrível, que saiu de lá todo mundo, né, de 7 às 9 da noite, cheios de, querendo cada vez mais informações. Transformou ali em 2 horas 40 pessoas. O outro que a gente fez foi sobre o Rio Carioca. É aquele rio que eu falei para vocês no início, a gente também foi atrás do diretor, Simplício Neto, uma figura. Chamamos ele, chamamos o Alexandre, que é engenheiro sanitarista da Fiocruz. Então a gente tinha um engenheiro sanitarista que sabia toda a história de todos os rios do Rio de Janeiro, né, todas as intervenções que acabaram com os rios. O cara que fez o filme, que era um filme muito mais artístico do que outra coisa, né, era um filme cheio de fotografia, todo ensaiado, tudo estudado, e lindo, enfim. E ele também fez um debate incrível lá, a gente conseguiu apoio da universidade, foi muito bacana. Então assim, educomunicação, você já deve ter feito, né, então é uma ótima ferramenta, não precisa estar no Tela Verde para fazer um cine debate, né? A gente depois vai divulgar para vocês, deixar com a Sálvia, um filme de um amigo nosso que está produzindo, né? É o Sob a Pata do Boi, que trata da questão da pecuária e todas as relações que ela tem, né? Todo o caminho que chega até chegar na nossa mesa. E é legal destacar que a educomunicação é uma linha de ação da educação ambiental presente no Programa Nacional de Educação Ambiental. Até por isso que existem programas do próprio governo dentro da educomunicação. A educação ambiental no processo de gestão ambiental, né, também é uma outra identidade aí. A gente também tirou essa identidade do livro, né, dessa identidade da educação ambiental brasileira. Principais referências: José Quintas e Felipe Lairargues. A ideia é que ela deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias para que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, exerçam controle social da gestão ambiental pública. Ela pode ter usado de comunicação, né, para isso, como a gente estava falando aqui das populações indígenas. Busca uma estratégia pedagógica de enfrentamento de tais conflitos, a partir de meios coletivos de exercício da cidadania, né, pautados na criação de demandas por políticas públicas participativas, conforme requer a gestão ambiental democrática. Então ela vai junto do quê? Temos uma questão ambiental, temos um problema ambiental, né? Então vamos chamar todos os envolvidos, ouvi-los de uma forma democrática, de uma forma justa, e aí sim ver qual decisão vai ser a melhor decisão a ser tomada dentro desse cenário. Então, essa daí, a educação ambiental no processo de gestão ambiental, ela é uma das linhas de ação da educação ambiental crítica. Então, se a gente for ler aí, vocês vão ler, que se alguém pegar para estudar essa daí, vai ver que tem toda a teoria da educação ambiental crítica para ela, porque ela faz justamente isso. A educação ambiental crítica ela tem que ser participativa e tal. É preciso dar os meios para a sociedade fazerem o controle social de cada empreendimento. Então, imagina se isso tivesse sido aplicado, por exemplo, no caso da barragem de Mariana, né? Se aquela população... Então, é basicamente na prática você fazer um programa de diagnóstico participativo, dá até mais valor para o diagnóstico do que propriamente para as ações educativas depois. Ou seja, quem são todos esses atores envolvidos nessa questão do território, entendeu? Determinada ação vai impactar para quem? Impacta aqui para um X, para o outro impacta 10X. Então, eu preciso ouvir esse 10X. Porque ele vai ser impactado 10 vezes mais do que o outro. É preciso levar em consideração as demandas dele no projeto. Então, ela é maravilhosa hoje em dia também, infelizmente, com toda essa questão do enfraquecimento, né, técnico dentro do IBAMA. Essa perspectiva educativa também está sendo sucateada,
mas há muitos avanços. Às vezes a gente pega alguns editais para escrever e tem que ser sempre em cima da educação para gestão ambiental. É isso, né? Como a metodologia de diagnóstico e educação ambiental participativa. Eu preciso, então, seguir uma dessas linhas? Não necessariamente. Pode seguir várias linhas dessas. O importante é a gente saber que existem várias referências, né, nesse assunto. Então, a gente vai olhar para comunicação, vai olhar para a alfabetização ecológica, para a ecopedagogia, para a educação ambiental crítica, porque a gente quer que, se hoje ou se ontem eu tenho uma prática que é conservadora, eu tenho como fazer com que ela evolua, com que ela vá no caminho de transformar. Através da praxis, né? Exatamente. Mas é muito importante a reflexão sobre a sua prática, para você buscar dentro de uma dessas linhas teóricas, né, ou de todas essas linhas teóricas, aperfeiçoar a sua prática, para que ela consiga ser realmente uma educação ambiental que vai ser crítica, que vai ser transformadora e que vai ser emancipatória, porque é isso que a gente quer. Senão a gente vai ficar igual o radinho lá, rodando dentro do mesmo ciclo o tempo todo. Né? Só para fazer um adendo, mas na Secretaria de Educação, nos cursos que tem de educação ambiental, acho que aqui vários professores fizeram já, né? Pela EFAP, o curso de escolas sustentáveis, que teve escolas educadoras sustentáveis, teve alguns professores aqui que fizeram um curso pela EFAP, e nos documentos norteadores do planejamento, quando a gente fala de educação ambiental, é nessa concepção. Então, vocês podem ficar tranquilos que é dentro dessa concepção da educação ambiental crítica. É porque o campo educativo, né, que a educação é ciência social, né, ela está embebida nessa teoria. Então, assim, a gente gosta de trazer isso também, porque a gente também é da academia, e a gente vê que na academia o pessoal fica ali embebido na teoria crítica e não sai dali, entendeu? E aí critica tudo. Então, assim, é legal estudar a ecopedagogia, a alfabetização ecológica, a educomunicação, os projetos de educação ambiental para gestão ambiental, porque a gente vê tentativas, erros, acertos, enfim, tentativas de aplicação de uma criticidade que está dentro da gente, né? Mas na prática, para ver os resultados daquilo e ver outros caminhos educativos a seguir, né? É um pouco isso. E aí a gente botou assim, né, ações educativas, educação ambiental crítica. Isso daqui parece uma lógica binária, não é, mas a gente botou só para caráter de sistematização, né, para facilitar um pouco a visualização de vocês, né. Então ela busca superar a mera transmissão de conhecimento ecologicamente correto, isso acho que já está bem claro, né. Supera as ações, até porque ecologicamente correto, o que é? A gente tem certeza de onde é, para onde vem a nossa água, para onde vai, quanto que o meu consumo de fato gera ali para aquele problema, a gente não tem essa certeza. Então a gente tem que superar essa visão de que, ó, é isso, até porque o aluno às vezes chega e fala assim, o professor está dizendo isso, ele sabe o que é o certo, né? E aqui somos todos aprendizes, né? Então ela busca superar isso, supera as ações de sensibilização, é importante sensibilizar, mas botar para a educação ambiental acontecer na prática é importante. Eu gosto muito de uma comparação que o amigo meu faz, né? Ele fala, a sensibilização às vezes fica muito somente com a informação, você dá a informação para a pessoa, mas são estágios. A pessoa tem informação, ela vai se sensibilizar com aquela informação, que aquela sensibilização vai se transformar numa conscientização, e essa conscientização vai entrar depois na prática dela. Então são vários estágios que não podem acontecer separadamente. Né? O cara já não vai nascer, fui visitar a floresta, sei que ela é importante, né, para o nosso planeta, mas o cara tem que ter a informação de que a floresta está sendo devastada, né? Ele vai se sensibilizar com aquilo, vai ficar, porque ele vai pensar que ele não vai ter comida, porque ele vai pensar que ele vai morrer, porque ele não vai poder ter filho, mas ele vai se sensibilizar com aquilo, ele vai se conscientizar de que ele precisa transformar as atitudes dele e aí isso vai entrar na prática dele. E ele vai chegar naquele ponto lá do sujeito ecológico. É um pouco isso aí. Aí se envolver os educandos efetivamente com a causa ambiental, sujeitos ecológicos. Por isso que às vezes um cine-debate é tão importante, entendeu? Um filme que traz uma elucidação para eles, assim, é uma coisa tão, às vezes tão, né, que muda o paradigma. Trabalhar pedagogicamente a razão e a emoção, ou seja,
A cognição e o afeto, né? A gente sempre fala isso. Fazer com que a natureza vire referência. Não é só sensibilizar, ai, que bonitinho, gostei. Nossa, se eu conseguir fazer aquela natureza virar referência... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que é da área ambiental também, encontrei o filho dele, que já fez várias coisas com a gente, e já está com uns 11 anos hoje em dia, encontrei com ele. E aí, Pietro, como é que tá? E quando é que a gente vai fazer uma trilha? Ele, poxa, tem muito tempo que eu não faço... Ele com joguinho, muito tempo que eu não faço trilha, muito tempo. Tem que falar com meu pai mesmo para fazer trilha. Tem uns 6 anos que eu não faço uma trilha e tal. Aí eu tava conversando com o pai dele pela internet, ele, pô, tem que levar mesmo, Lúcia. O moleque tá com DDN, déficit de natureza, né, que eu falei para vocês. Eu falei, bom, mas pelo menos aquilo é uma referência para ele. Ele me viu e veio falar isso comigo. Né? Vamos fazer uma trilha, tem 6 anos. Então, para mim, isso daí já era combustível promissor, entendeu? Ele poderia me ver e falar de qualquer coisa. Ele estava com o jogo dele na mão, mas ele lembrou daquilo. Então, às vezes, é você fazer com que a natureza vire uma referência para a criança e, aos poucos, ela vai construindo a vida ambiental dela. Propiciar a viver... Vai. Não, é só para falar só por causa do horário agora. Propiciar a vivência do movimento coletivo conjunto que gera sinergia, ou seja, nós estamos nesse movimento, vocês também, e botar os alunos nesse movimento, mostrar que o que está rolando no mundo é interessante. Tem um amigo nosso que fala, converter os não convertidos. Né? Usando um termo que pode ser usado pejorativamente em determinada situação, mas sim, nesse caso, converter os não convertidos é importante. Conectar a ação pedagógica ao movimento da realidade social. Então, é mais ou menos isso que a gente está debatendo aqui agora. Eu vou falar de consumo de água, mas o que está acontecendo na realidade? Potencializar e estimular a formação de liderança, né? Isso acaba acontecendo nos projetos. Eu acho que também, quando a gente estimula, né, que ela falou aqui, que aqueles alunos que não queriam participar de nenhum projeto, não se envolviam em nada, se envolvem no projeto de educação ambiental. Né? A gente tem, com certeza, várias histórias de alunos. Até a Andréia deu relatos aqui, né, de alunos que mudaram a postura. Às vezes a gente está precisando ir atrás dele só de uma coisinha, de um estímulo que o aluno precisa. Trabalhar a construção do conhecimento contextualizado, né? Então você sempre apresentar de uma forma contínua aquele conhecimento, né? Não somente a Amazônia está sendo devastada, não somente o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, mas você conseguir contextualizar isso e entender todas as relações e implicações sociais e econômicas, né, que esses fatos têm. Afirmar que a educação está na relação com o outro e com o mundo, estimular a autoestima em educadores e educandos, né? Articulação de diferentes saberes no processo pedagógico, saber científico, saber popular, né? Então conseguir ter academia e cultura popular. Só um exemplo rapidinho, desculpa. Esse estimular a autoestima em educandos e educadores é uma coisa nossa, a gente que botou, não está na teoria, mas isso na nossa prática é fundamental, assim, não dá pra gente ficar falando aqui e ser só mais uma coisa para ser dita, entendeu? Até porque isso é super importante e é o maior déficit na área ambiental, no caso de formação de professores. Então é super importante esse momento aqui. E para a gente é muito importante a autoestima, que as pessoas se sintam bem. Tem uma escola que a gente trabalha há muitos anos no Rio, é considerada uma das melhores escolas, quiçá a melhor escola em matéria de aproveitamento de vestibular da cidade do Rio de Janeiro. A gente sai com os alunos constantemente para campo, leva para a floresta. Muitas vezes a gente chega na floresta, a primeira coisa, já vi isso, era uma família de coati lindos, os alunos chegaram assim, maravilhosamente, cara, os coatis da professora, cala a boca, todo mundo! Fez aquilo assim, a gente, caramba, eles acabaram de sair de sala de aula, entraram na floresta, viram uma família com 10 coatis, e a professora chegou e gritou, ordem! Aquela coisa assim. Nossa, aí a gente foi falar com a professora, falou, professora, deixa, eles podem gritar um pouquinho, deixa eles, daqui a pouco a gente, sabe, deixa a excitação passar e tal, aproveita também, professora, tira foto com os coatis, curte e tal, leva pro teu filho a foto. Então, assim, a gente busca o tempo todo trabalhar isso, porque senão a gente conserva, vira conservador, entendeu? A gente reproduz aquilo, mesmo falando de meio ambiente. Cara, uma coisa que a gente fala, para ser sustentável tem que ser divertido, para ser sustentável eu tenho que amar, eu tenho que gostar. Então, isso tem que criar essa empatia. E aí vem depois disso aqui que ela acabou de falar, exercitar a emoção como forma de desconstrução de uma cultura individualista.
irracional e a construção do sentimento de pertencimento do outro, né? Então é se colocar no lugar do outro. Esse relato que a Déia trouxe do menino que não se aplicava em nenhuma atividade, que se omitia de todas as atividades e que de repente virou ali uma liderança, inclusive começou a se apresentar diferente mesmo na sua apresentação ali, né, física. Isso mostra isso, que às vezes ele é uma desconstrução ali naquela coisa individualista, ele estava excluído, mas quando ele se viu participando de um processo que era coletivo, talvez ele se sentiu valorizado. Incentivar a coragem da renúncia ao que está estabelecido e a ousadia para inovar. Também a gente tem que estar sempre presente, né, nos nossos projetos pedagógicos aí. E até mesmo esse exemplo do menino mais uma vez sendo usado, os professores passaram por isso, né? Aquele aluno era aluno problemático, era aluno que não participava de nada. E foi somente um pouquinho de ousadia, ele inovou e acabou, renunciou a todo aquele pensamento que tinha na cabeça dos professores de que ele era um aluno problemático. E isso já é transformação. Isso já é transformação, entendeu? De em alguma escala, em alguma perspectiva, isso é transformação. E às vezes muito mais, muito mais forte do que milhões de conteúdos que a gente possa vir apresentar.